Mateus 4. Versículo 8. Novamente, o diabo levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, 8 e 9. Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Primeira pergunta que eu faço para você: quantas coisas dessa terra você ainda quer? Cristo teve todas à sua disposição. E o comentário que está aqui do versículo 8 ao 10, nós lemos lá embaixo, né? Na coluna do meio nós lemos o último. Agora um pouquinho acima está o 4, do 8 ao 10. Uma visão das condições reais. Ele, Satanás, pediu ao Salvador que se curvasse à sua autoridade, prometendo que, se o fizesse, os reinos do mundo lhe seriam entregues. Quantas vezes nós não pedimos nem pedir para Satanás? A nossa carne quer, por qualquer motivo, por qualquer razão, os reinos, as coisas, os presentes, as conquistas, o dinheiro, ou qualquer coisa dessa terra. Mulheres têm uma queda por roupas, vaidade, cabelo, beleza, estética, bolsas, sapatos, enfim. O homem quer carro, quer o relógio, quer isso, quer aquilo. Quantas coisas nós queremos? Aqui Satanás precisou levar Jesus no lugar mais alto para provocá-lo ao extremo. Aí continua assim: ele mostrou a Cristo o seu sucesso, ou seja, o sucesso de Satanás no mundo, enumerando os principados e poderes que estavam sujeitos a ele. Declarou que a lei de Jeová não podia fazer, o que a lei de Jeová não podia fazer, ele havia feito. Satanás disse assim: olha, o que as pessoas têm hoje, eu é que posso dar para elas, porque pela lei do seu Deus, eles não podem ter um monte de coisas, porque a lei diz não, não, não e não, mas eu dou tudo o que eles querem. E ele fala para Jesus: você pode ter tudo, eu posso te dar como eu dou para eles. Sabe o que a gente faz quando Satanás oferece? Nós queremos e queremos. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso foi para Cristo exatamente o que a Bíblia declara ser uma tentação. Perante Ele, o tentador possuía os reinos do mundo. Como Satanás os via, eles possuíam grandeza extrema. Satanás, enxergando os reinos do mundo, ele considerava isso como uma coisa grandiosa, porque Satanás, na sua cegueira, ele acha que as coisas dessa terra são majestosas. E sabe o que a gente pensa? Exatamente como o diabo. A gente fala: nossa, se a gente tivesse, puxa, se já pensou se fosse assim, e se fosse desse jeito? Mas Cristo os viu em um aspecto diferente. Viu assim como eram domínios terrestres sob o poder de um tirano. Ele viu a humanidade cheia de aflições, sofrendo sobre o poder opressivo de Satanás. Viu a terra contaminada por ódio, vingança, malícia, luxúria e assassinato. Ele viu os demônios na posse dos corpos e das almas dos homens. Jesus olhou de um outro aspecto. O que eu e você queremos nos trava tanto a ponto de nós trazermos ao gasofilaço coisas pequenas, coisas ínfimas, coisas que para nós consideraria assim: isso eu poderia usar para meu
para pagar minhas contas, para as minhas necessidades, para o meu. Cristo olhava assim: o diabo está oprimindo, está matando pessoas. Tudo que é essa terra, tudo que eu puder ter nessa terra, não vale o preço dessas almas enquanto elas estão sendo destruídas. Quando nós trazemos os dízimos e ofertas ao altar do Senhor, com essa perspectiva de Cristo, nós estamos guerreando como Cristo viu o mundo na tentação. Mas o que o Senhor me disse é que nós não estamos vendo como Cristo. O Senhor disse que o nosso coração está inclinado ainda às coisas terrenas. Falta um pouco menos de 2 meses para a mudança do governo aqui no Brasil. Nos próximos anos, nós não sabemos como vai ser. A senhora White fala em outro texto que vai haver um momento onde os cristãos vão querer oferecer os seus recursos ao Senhor e não vão poder, porque já passou o tempo. Cristo ofereceu a sua própria vida. Ele se entregou e falou: eu poderia ter tudo, mas essas almas estão se perdendo. O amor às almas de Cristo começou lá na tentação, muito antes, de chegar à terra. Mas naquele momento se torna evidente o amor às almas, quando ele nega todo o poder que Satanás daria em amor ao que ele via, que é o que muitas vezes nós não enxergamos. Se você pedir: Senhor, mostra quem está oprimido pelo diabo, Deus vai mostrar que dentro da igreja uma grande maioria de pessoas está sendo oprimida ou possuída e nem sabe. Mas nós não enxergamos. Por quê? Porque nós estamos olhando para os tesouros do diabo e não para as almas perdidas. E Deus continua nos chamando a buscar, a se arrepender e a desejar o amor pelas almas. É tempo de nós desapegarmos. O exemplo da tentação de Jesus é o exemplo de abnegação, ou seja, eu abri mão do que eu queria por amor à causa do que Deus quer, e o que Deus quer é o amor pelas almas. E o Senhor está nos ensinando, e eu agradeço a Deus, porque o resultado dessa eleição começou a me tornar mais abnegado. O resultado dessa eleição no Brasil me fez tirar um grande peso das costas, porque ainda me preocupava em garantir alguma coisa de recurso. Eu sei que se tudo que se planeja fazer o ano que vem for completado, não vai sobrar nada para nós. Se algum de nós tem alguma coisa, pode ser que não tenha mais nada. Isso não me apavora, isso me traz paz. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem que fazer é para fazer hoje, para a honra e para a glória do Senhor. E o Senhor nos pede para executar a obra da salvação, para olhar e pedir para Deus: Senhor, tira os meus olhos do mundo e me faz enxergar a guerra espiritual que eu não estou vendo. Porque o Senhor disse: a igreja ainda é cega, porque está olhando para os tesouros do monte onde Jesus foi levado, ao invés de olhar para as almas que Cristo, lá de cima do monte, olhava as almas perdidas. Faça a sua oração, e o Senhor vai fazer os teus olhos se abrirem para o quanto de almas perdidas existem. Vamos nos levantar, declarar que Deus não se cansa de amar, que Deus está fazendo essa obra e que nós devemos participar dela.